na cadeira à sua frente tem um cartão como esse. Pode preencher e colocar seus pedidos de oração. Vai ter um momento que você vai poder trazer à frente. Hoje é um dia que tá difícil. Eu preparando a mensagem foi difícil, porque nós convivemos muito próximo da Renata nos últimos meses. Estávamos na mesma célula, caminhando juntos, e nós aprendemos a amar a Renata de uma forma muito especial. Nós aprendemos a amar a família da Renata. E quando nós, acompanhando toda a luta ali, tem alguns momentos que nós chegávamos e enchia o coração de esperança, daí de repente nós chegávamos e de repente a incredulidade queria bater no nosso coração, aí nós olhávamos para o Senhor e tentava renovar a nossa esperança, e assim foi indo. E eu lembro um dia que eu estive na UTI, foi bem difícil, porque eu cheguei, eles tinham mudado ela de leito, e eu cheguei eu falei assim, não, eu vim ver a Renata. Não, essa aqui é a Renata. Eu falei, não, não é a Renata, eu conheço a Renata. Não é ela, não, essa aqui é a Renata. Eu brigando com o enfermeiro ali, ele falou, olha a plaquinha aqui que é a Renata. E aí eu fui lá, olhei a plaquinha, eu cheguei pertinho dela, tinha uma verruguinha aqui no pescoço, e eu consegui reconhecê-la, ou melhor, eu consegui vê-la irreconhecível. Naquela semana nós nos reunimos como célula no dia seguinte, e eu compartilhei com a célula, falei, queridos, o sentimento do meu coração que Deus está levando a nossa irmã. E naquele momento nós choramos e nós nos derramamos diante do Senhor. E Deus trouxe uma grande dor. Só que daí Deus nos surpreende. E aí depois nós até comentamos, eu acho que nós estávamos ali falando, e é como se Deus estivesse olhando para nós e falasse, vocês não sabem de nada. Porque na sequência eu falo com o Elton, e ela saiu, e aí estão tirando o tubo, e estão desentubando, e está acontecendo algo extraordinário. E nós nos alegramos, e a esperança renasceu no nosso coração, e nós continuamos a clamar e orar pela vida da Renata. E eu creio que Deus deu uma oportunidade de a Renata vir e mostrar que Deus é poderoso. Se Deus quisesse tirar ela daquele leito definitivamente, se Deus quisesse curá-la para que ela estivesse aqui, Deus poderia, Deus tem poder para isso. Mas esse não era o plano de Deus para a vida da Renata. E porque não era o plano de Deus para a vida da Renata, às vezes nós não entendemos tudo. Nós estamos nessa vida, do lado de cada morte, e nós entendemos que a nossa história aqui é muito breve, a vida é muito efêmera. E uns com pouca idade, outros com mais, outros com menos. Mas como nós vamos entender os planos de Deus, os desígnios de Deus? E quando nós vemos chegamos num ponto onde a Renata já não está mais entre nós. E de repente você está aqui, você tem algo que você perdeu também, algo que você está doendo no seu coração. E você precisa olhar para trás e falar assim, não tem como voltar atrás. É algo que já aconteceu, algo que já não faz mais, não tem mais como nós retroagirmos. E aí nós temos que olhar para essa situação e pensar, e agora? Qual vai ser a minha postura? Eu posso chegar diante de Deus e questionar e achar assim, Deus, o Senhor poderia ter feito tudo diferente, e começar a questionar, e começar a brigar com Deus, e de repente até virar as costas para Deus. É algo que não vai trazê-la de volta, ou não vai trazer o seu problema, essa dificuldade que você perdeu, ou alguma pessoa querida que você perdeu, um casamento quebrado que você teve, não vai trazer de volta, simplesmente porque você se revolta contra Deus. Mas você pode ter uma outra postura, que é enxergar tudo o que aconteceu com a perspectiva de Deus, com a cosmovisão de Deus, e esse é um grande desafio. Quando nós vemos um cenário como o da Renata, às vezes nós somos tentados a questionar, né? E no domingo eu estava com o Elton, e nós conversávamos um pouco sobre isso,
né? Por que a Renata? Alguém que era uma pessoa correta, uma pessoa íntegra, uma pessoa que temia o Senhor, uma pessoa que investia na família, valorizava a família. Tem tanta gente que tem um histórico de violência contra crianças, tem tanta gente que rouba, que mata, que faz isso, faz aquilo, e de repente não tem um câncer tão devastador como esse. Por que isso acontece? Às vezes vem na nossa mente um questionamento: por que tem que ser dessa forma? Por que tem que ser dessa forma? Seria muito mais simples nós entendermos que alguém que fumou a vida toda chegar num ponto e ter um câncer no pulmão. Seria mais simples de entender. Ou alguém que bebeu a vida toda e foi envolvida no álcool e de repente tem ali uma cirrose, um câncer no fígado. Ou algum assaltante que está roubando e de repente é morto num embate contra a polícia. Seria mais fácil. Mas olhar para a vida da Renata não é tão fácil. E de repente você está passando por lutas que não é necessariamente a perda de um ente querido, mas não está sendo fácil para você. Porque você olha para a pessoa do seu lado, que de repente é uma pessoa má, uma pessoa que trai a esposa, uma pessoa que passa todo mundo para trás, e ele não está passando por essa provação, ele não está passando por essa luta, está até se dando bem, está até conseguindo promoção, está até conseguindo sucesso nas suas empreitadas. E às vezes nós somos tentados a olhar com os olhos humanos e não aceitar as incoerências da vida. A nossa vida, depois que o pecado entrou no mundo, nem sempre ela é coerente, nem sempre ela tem uma lógica. Muitas vezes não tem como ter lógica algumas situações que ocorrem. Nós não temos a resposta para tudo. Nós não conseguimos responder todos os mistérios de Deus. Se Deus nos revelasse todos os mistérios, nós não teríamos condições de entender, de perceber. Mas eu quero dizer para vocês que a palavra de Deus, ela nos traz algumas dicas. Por que isso acontece? Por que é dessa forma e não é da outra? Por que de repente vem de uma forma tão agressiva, uma família desestruturada com um evento como esse? Quando muitas famílias que não preservam tanto essa unidade familiar têm problemas. Nós estamos diante de uma situação desafiadora, que é olhar para toda essa situação com a perspectiva de Deus. Quando eu estava ali no velório da Renata, no primeiro dia, eu não consegui estar no momento do sepultamento, mas eu estive ali 1h30 da manhã, e nós tivemos um tempo ali, tinha várias pessoas que estavam ali, chorando o início, o corpo tinha acabado de chegar, e eu creio que ali nós tínhamos alguns tipos de pessoas naquele ambiente. E talvez aqui, nós temos alguns tipos de pessoas com alguns sentimentos no coração. De repente nós temos as pessoas que veem uma situação como essa, e elas não acreditam que existe um Deus. Se Deus existisse, né, isso não teria acontecido, não teria um sofrimento como esse. Tem outros que de repente até acreditam na existência do Deus, mas não querem se relacionar com Ele, porque não acreditam muito na bondade de Deus. O que adianta me relacionar com Deus que de repente não é bom, que permite que isso aconteça? E pode ter de repente uma terceira pessoa que até acredita em Deus, mas não crê que Deus tem todo o poder, que Ele não foi pego de surpresa com essa situação. E tem aqueles que servem a Deus, que quando se deparam com uma situação como essa, eles procuram deixar ser confortados pelo Senhor e analisar como que Deus pode transformar essa grande luta, essa grande provação em bênção. Eu quero dizer, queridos, que Deus, Ele não é pego de surpresa, nós não entendemos todas as coisas, mas o nosso desafio é nós olharmos essa dimensão de Deus, aonde Deus não perdeu o controle. Nós podemos chorar diante de Deus, nós podemos perguntar a Deus por quê, mas no final de tudo isso, nós temos que olhar para o Senhor e falar assim: Deus, eu sei que o Senhor não perdeu o controle.
Eu quero me submeter à sua vontade. Eu quero me submeter aos seus desígnios para as nossas vidas. Nós não vamos conseguir entender tudo, queridos, mas nós vamos ver que quando o projeto inicial de Deus não era para que nós tivéssemos dor, essas doenças não eram para existir. Deus nos criou o homem para ter comunhão plena com Ele, mas a desobediência do homem fez com que o pecado entrasse no mundo. E quando o pecado entra no mundo, existe algo que, junto com o pecado, entra as doenças, entra as provações, entra a maldade, entra tudo. E hoje nós temos, eu procuro dizer assim, que nós temos 3 dimensões. Nós temos uma dimensão espiritual, onde Deus, os seus anjos, onde a Renata está, hoje numa dimensão espiritual. Uma dimensão espiritual de Deus. Nós temos uma dimensão moral de Deus, onde Deus espera que nós possamos moralmente agir de acordo com a vontade dEle, e nós precisamos buscar viver moralmente de acordo com a vontade de Deus. Mas nós temos uma dimensão física, onde nós vivemos aqui nesse mundo, e essa dimensão física, todos nós estamos expostos a todas as mazelas dessa sociedade, independente de quem você é, independente de como você é, independente do que você fez. Nós temos um pastor, Pascoal Piragini, que é pastor há muitos anos, uma bênção, pastoreia uma igreja grande, que a esposa está lá, numa doença degenerativa, e lutando contra a vida. Nós temos pessoas como a Renata, que serviu ao Senhor, que era temente a Deus, que amava o Senhor, amava a sua família, e Deus tirou. Como poderia ser os meus filhos, a minha esposa, a minha vida? Porque nós estamos debaixo de uma condição física, onde nós podemos sair agora e alguém vir um bêbado e bater no nosso carro e a gente morrer. Pode acontecer com qualquer um. E quando nós pensamos nessa dimensão física, todos nós estamos expostos a isso. E entendendo essa dimensão, eu quero falar um pouquinho hoje sobre os sofrimentos, sobre essa dor que nós sentimos quando isso acontece, e essa cosmovisão que nós precisamos desenvolver para entender por que isso acontece e por que acontece dessa forma. Quando nós falamos das provações e sofrimentos, que ela pode ter uma fonte espiritual, e eu tenho consequências na minha vida de decisões de uma dimensão espiritual. Então, se eu entendo que existe um único Deus, e eu decido buscar em outras fontes, em outros deuses, algo para suprir a minha necessidade, eu posso ter consequências, eu posso ter provações e sofrimentos espirituais. Mas quando nós pensamos na dimensão física, aí não tem muito o que fazer, e tem algumas coisas que são naturais. O que nós poderíamos ter feito para impedir que a Renata passasse pelo que ela passou? Nada. Por quê? Porque é algo natural que aconteceu. E quando isso acontece, de repente você está aqui nessa noite, e tem algo natural que está acontecendo com você. Sabe, se você está andando e de repente você bate com o pé na ponta da cama, algo natural, você estava ali distraído. Hoje eu estava estacionando o carro, passou um caminhão, arrancou meu retrovisor. Natural. Certo? Nós estamos numa vida aqui fisicamente, onde tudo isso acontece e nós não temos como impedir. Agora, existe sim uma dimensão espiritual onde eu posso interceder e clamar que Deus intervenha no mundo físico. Quando eu oro pelos meus filhos diariamente, eu estou pedindo que Deus proteja os meus filhos, independente de onde eles estejam. Eu não consigo mais estar com eles todo o tempo e toda hora. E, de repente, eu preciso da graça e da misericórdia de Deus, porque os meus filhos são do Senhor, e a nossa vida é do Senhor, e a vida da Renata era do Senhor. E Deus deu e Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. E é assim que nós devemos olhar para essa perspectiva. Mas depois desse pano de fundo, eu queria ler um texto que nós pudéssemos refletir um pouquinho. Eu queria fazer alguns destaques nesse texto. Abra lá no livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 1 ao 12, e vamos tentar entender um pouquinho, algumas dimensões do sofrimento, para que nós possamos perceber que essa dor, ela vai passar, que essa dor
Deus permitiu que acontecêssemos conosco. Deus permitiu que acontecesse com você, Elton, como esposo, porque Deus conhece o seu coração e conhece a sua força. Deus não iria permitir que algo acontecesse além do que pudéssemos suportar. Abra lá, João capítulo 9, o texto vai dizer o seguinte: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então ele disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos, interrogaram-lhe. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhes perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Esse texto ele vai relatar um milagre de Jesus que envolve uma discussão com relação à meritocracia, em relação à graça ou às provações. O que a Renata ou o Elton poderia ter feito para evitar esse sofrimento? O que nós poderíamos fazer para evitar? Somente orar para que Deus intervisse nesse mundo físico, mas nós oramos. E nós clamamos e Deus disse não. Como o pastor Márcio falou, e Deus responde ele sim, Deus pode responder não, Deus pode responder espere, não é o momento ainda. De repente você tem buscado algo na presença de Deus, você tem orado diante de Deus e Deus está dizendo para você, espere. Ou de repente você tem orado para algo e Deus está dizendo não. E como é que você tem reagido ao não de Deus? Nós não podemos forçar Deus a dizer sim. Deus é soberano, Deus ele não enxerga somente um momento, ele enxerga toda a história das nossas vidas. Deus não enxerga somente esse sofrimento, ele não está insensível ao sofrimento da família da Renata, mas ele está enxergando todo o processo, e com a certeza de que Deus vai sustentar, Deus vai dar força para o Elton, Deus vai dar força para a Melissa, para o Felipe, e eles vão crescer em estatura e graça na presença de Deus, e eles vão conseguir honrar a mãe, com o crescimento, com o desenvolvimento. Deus tem sonhos para a vida deles, os sonhos não acabaram. Por quê? Porque o não de Deus não quer dizer que os sonhos acabaram. O não de Deus é uma oportunidade para nós buscarmos, olhar para frente e ver os sonhos de Deus sendo plantados e colocados na nossa frente para que nós possamos viver. Deus atendeu algumas orações que nós fizemos com relação a Renata, mas não todas. Deus levantou ela daquela cama, permitiu que ela fosse para casa, que ela conseguisse ter um tempo com os filhos, com o esposo, que ela conseguisse ter um tempo com a mãe, com o pai, com a irmã, e de repente, não sei o que aconteceu naquela conversa, mas pode ter havido alguma restauração, pode ter havido alguma coisa ali que trouxe restauração. E tem pessoas que às vezes guardam mágoas no coração, que passam pela vida guardando mágoas, daí quando perde aquela pessoa querida, aquela pessoa que magoou, ou que ela magoou, aí o que acontece? Aí fica com um sentimento de culpa. Então nós temos aqui duas situações. Se de repente você está aqui nessa noite e você tem um sentimento de culpa de alguém que não está mais entre nós, eu quero dizer, como o pastor Márcio colocou ali, o nosso Jesus, que é um advogado fiel, você pode colocar diante dele. E isso não fique carregando contigo, porque Deus quer te libertar desse sentimento. Ou de repente você tem algo que você está guardando ali e você não quer perdoar. Procura essa pessoa, restaure o relacionamento.
a nossa vida é muito efêmera, é muito breve, para ficar guardando mágoas e ressentimentos. Nós precisamos olhar para cima, nós precisamos olhar para o Senhor e viver a vida plena hoje. Humanamente falando, é bem provável que, de repente, não seria mais justo a Renata ter falecido com essa idade. Mas só que Deus não trabalha na nossa visão, na nossa cosmovisão. Ele trabalha na cosmovisão dele. Quando nós olhamos para esse texto de Jesus ele vem e ele é questionado em relação a um cego que é curado, e aí pergunta, quem pecou? E o primeiro destaque que eu quero fazer desse texto é que o sofrimento não é consequência de um castigo divino, certo? O que aconteceu não é porque o Elton fez isso, a Renata fez aquilo, o que está acontecendo contigo não é porque você fez ou deixou de fazer. Deus não age como um Deus vingativo, que você faz e Ele vem com um cajado e te dá na cabeça. Nós temos consequências de pecado, sim. Deus perdoa os nossos pecados, mas as consequências vêm, mas não é com uma vingança, Ele vem com um objetivo de nos ensinar. Jesus aqui explicou que o sofrimento daquele jovem que era cego, não havia sido em decorrência de seus pecados ou dos seus pais, mas havia sido um propósito de Deus, para que a obra de Deus se manifestasse. Veja ali no versículo 3, para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele, que a glória de Deus se manifestasse. Por quê que Deus mandou essa aprovação para a família da Renata? Será que é para punir? Não, para que a obra de Deus se manifeste. De repente a Renata não foi levada por Deus em vão, porque isso vai unir mais a família, isso vai trazer restauração, isso vai trazer vida, vai ser pessoas buscando a Deus, como a Renata buscou, e até os últimos minutos, o fôlego de vida dela, ela estava honrando e glorificando a Deus. O nosso desafio é entender que nós não temos como mudar o passado, mas nós podemos olhar para o presente e para o futuro, e deixar Deus trabalhar no nosso coração, deixar Deus ministrar o nosso coração. O que essa experiência mudou na sua vida? O que de repente uma experiência ruim na sua história, uma dor, um trauma, mudou na sua história? Nós olhamos que, nesse texto, que o cego, a restauração da visão, ou melhor, ele que nasceu cego e foi dado a visão por Jesus, teve um propósito, e esse propósito foi glorificar a Deus, foi impactar aquelas pessoas que estavam ao redor. Nós vamos passar por sofrimento nessa vida, uns mais, outros menos, para a glória de Deus. A Renata continuou pregando, e ela pregou muito no meio dessa doença, pregou com a vida dela. Eu lembro de um casal, que eu recebi uma jovem no meu gabinete, e ela chegou cheia de problemas, ela chegou disposta a se divorciar, e ela chegou com uma dificuldade grande, na área financeira, na área do casamento, e de repente ela conhece a história da Renata, e ela começa a conhecer um pouco mais a história e a dinâmica da Renata, e passou alguns dias, ela chegou assim: pastor, eu estou envergonhada, porque eu não tenho problema. A Renata tem um problema, eu não. A cosmovisão de enxergar o amor de Deus através da vida da Renata trouxe para ela uma mudança na cosmovisão de como ela está enxergando a vida. Deus não é um Deus que pune, é um Deus que disciplina em amor. Nós podemos olhar e entender que tudo o que aconteceu era isso mesmo e não tirar nenhum ensinamento disso. Mas eu quero desafiar a cada um de nós, olhar para esse testemunho, para essa realidade, e olhar para o nosso coração, o que precisa mudar em nós hoje, o que precisa mudar em nós, na nossa caminhada, para que isso não seja somente para trazer um sofrimento, mas que possa reverter em honras e glórias ao Senhor. A Renata, no meio do sofrimento, continuava glorificando a Deus, mas a vontade permissiva de Deus nem sempre nós vamos entender, mas a Renata já está impactando vidas, eu tenho certeza. O falecimento dela tem impactado vidas e corações. A minha filha de 12 anos está
está tendo uma experiência tremenda com essa experiência da Renata. E ela vai levar isso para a vida dela. A minha esposa falou que a Renata, o pai da minha esposa faleceu de leucemia. E ela falou que conviver com a Renata, estar com a Renata, trouxe uma cura no coração dela, do que ela tinha vivido lá atrás. Quantos mais? Quantos mais? O teu sofrimento tem gerado honras e glórias ao Senhor? De repente você está olhando para o sofrimento e de uma forma egoísta você está falando assim, porque eu, e está com o chicotinho batendo em você mesmo. Eu quero dizer para você, procure olhar ao redor, porque a forma como você reage ao teu sofrimento pode impactar positivamente ou negativamente as pessoas que estão ao seu redor. Eu prefiro olhar para toda a experiência que eu tive com a Renata, que foi dolorido, mas tentando honrar e glorificar o nome do Senhor. Eu quero, cada vez que eu abrir a minha boca para falar da Renata, eu quero poder honrá-la com as minhas palavras, do que eu conheci da Renata. E esse deve ser a nossa atitude. E um segundo destaque que eu faço desse texto: a nossa vida não se limita a esta vida desse mundo físico. Se nós pensássemos somente aqui, 20, 30, 40, 50 anos, 31 anos, talvez realmente nós estaríamos completamente derrotados. Mas quando Jesus fala que Ele é a luz do mundo, Ele fala de uma esperança futura. Veja ali no versículo 5, enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Ele fala de uma esperança que é para onde nós vamos quando nós entendemos o sacrifício de Jesus. Essa esperança futura que está nas Escrituras como um novo céu, onde não há mais dor e mais choro. Queridos, a palavra de Deus, ela traz o lugar onde a Renata está hoje. Você pode fechar seus olhos? Deixa eu ler. Eu vou ler um texto. Fecha seus olhos aí. Tente imaginar. Eu vou ler um texto bem devagar. Eu quero que você tente imaginar esse texto. Certo? Ele fala o seguinte, lá em Apocalipse 21. Então vi novos céus e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-lhe ainda: está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Amém? Amém. A Renata está num lugar que é a Nova Jerusalém. É a Nova Jerusalém. E para quem que foi reservado essa Nova Jerusalém? Para aqueles que entenderam o sacrifício de Jesus, que Ele veio nesse mundo. Ele passou por um sofrimento. Ele passou por dor. Ele sofreu fisicamente naquela cruz. Ele sabia muito bem o que a Renata estava sofrendo no leito de hospital. Mas ele vem, ele morre e ressuscita. E a mãe dele estava chorando ali. A mãe de Jesus, enquanto homem, estava chorando ali. Os irmãos, o meio-irmãos de Jesus, estavam chorando. Os discípulos estavam chorando. A Nova Jerusalém, ela está preparada para nós. A nossa vida não se limita nesse tempo físico que estamos vivendo aqui. E é essa esperança que nós devemos se agarrar num momento como esse. Se nós não perdemos, se nós não temos a dimensão dessa esperança futura,
nós achamos que tudo acabou. Mas porque nós temos uma esperança futura, nós sabemos que nós vamos reencontrar a Renata na Nova Jerusalém. E eu creio que eu estarei lá. E eu creio que eu poderei experimentar e ter novamente essa experiência com a Renata. Essa semana eu estava conversando com o pastor China, eu falei para o Elton do pastor China, nós tivemos uma reunião lá na faculdade teológica e o pastor China estava lá. O pastor China perdeu a esposa com a mesma idade da Renata, um ataque fulminante, cardíaco, e tinha a Manu tinha 2 aninhos, uma história muito semelhante. E eu estava conversando com ele, eu falei, pastor China, semana que vem nós vamos marcar um almoço, um café, eu vou ir com o Elton, nós vamos juntos, nós vamos conversar. Eu quero que você compartilhe um pouco a sua experiência, como é que foi passar por uma dor como essa que o Elton está passando. Você tem muito mais propriedade do que eu não perdi uma esposa, mas você perdeu. Eu não perdi uma esposa com uma filhinha pequena, menina ainda, mas você perdeu. E eu conversando com ele, e ele compartilhou algumas coisas comigo assim, falou assim, não, puxa, foi assim, claro que a gente tem um luto, mas eu sei que um dia eu vou reencontrar com ela, eu sei que, e ele compartilhando como é que foi a adaptação com a Manu, certo, e a forma como foi tratado tudo aquilo ali, e o cuidado de Deus em cada detalhe, o cuidado de Deus em cada dimensão, dos seus novos desafios de readaptação. É certo que o Elton vai ter que se adaptar, claro. Ninguém vai educar os filhos do Elton. Ele que vai continuar cuidando, amando e educando. É claro que a família pode apoiar, mas quem é o pai é ele. Quem vai cuidar é ele. E quando nós olhamos nessa dimensão, Deus está cuidando de nós aqui. Mas o nosso foco é uma esperança futura. E o pastor China falava assim, eu tenho uma esperança futura que eu vou encontrar a Adriana novamente lá. E eu quero dizer para você que vive sem esperança, que existe uma esperança maior, que você precisa entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, porque é isso que Deus nos fala, é isso que Deus traz aqui nesse texto, que Ele é a luz e nós devemos entregar para Ele, porque foi Ele que curou esse cego, e Ele quer curar a sua vida. Então, se você está passando por sofrimento, não existe outra fonte, a não ser no próprio Cristo. É Jesus, a fonte da cura. É Jesus a fonte para vencer o sofrimento. Veja ali no versículo 6 e 7, ele vai falar. Jesus, ele vem, cospe no chão, pega, vá se lavar no tanque de Siloé. O homem foi e voltou curado. Quando você entende seu sofrimento, que é de origem natural, você deve reagir com confiança, entregando sua vida ao Senhor Jesus, entendendo que Ele, com a morte e ressurreição de Jesus, foi nos enviado o Espírito Santo de Deus, que está entre nós, e Ele vem para consolar o nosso coração, consolar a dor que está aqui dentro. Quando nós tomamos uma decisão de entregar a nossa vida ao Senhor Jesus, nós recebemos o Espírito Santo que traz o consolo. Eu posso dizer que a Renata não morreu. Ela vive eternamente nos braços do Pai. Alguém com muita propriedade diz que quem nasce uma vez, morre 2 vezes. Mas quem nasce 2 vezes, morre uma vez. Quem nasce só fisicamente, ele morre fisicamente e morre espiritualmente. Mas quem nasce fisicamente, experimenta um novo nascimento espiritual através da entrega à vida ao Senhor Jesus, morre somente uma vez, que é só a morte física. Eu convivi com a Renata, eu consegui ver no coração dela a fé, eu consegui ver a entrega do coração dela. Eu tive a convicção e a certeza de que ela nasceu uma segunda vez enquanto ela estava aqui, e ela pôde tomar uma decisão ao lado de Jesus. E agora ela morreu só uma vez, só fisicamente, porque ela vive eternamente com o Senhor. Você tem caminhado com essa convicção?
Você tem caminhado com essa certeza de que você viverá eternamente se Deus te buscar hoje? De repente, o que vai ter que acontecer é você hoje, nessa noite, tomar uma decisão. A Renata deve ser honrada. Dia das Mães, não é momento de ficar chorando, não. Comece a compartilhar aquilo que a Renata fez. Como que foi? Eu sei que dá para chorar, porque é muito recente, mas faça um exercício de honrá-la, lembrando as peripécias, lembrando as coisas que, de repente, vai marcar positivamente o coração. Elton, não tenha medo da sua caminhada, meu irmão. Tenha medo de não caminhar. Deus quer ver você caminhando e crescendo diante do Senhor. Decida caminhar, mas não sozinho, com Cristo. Sabendo que ela está viva, porque ela entregou a sua vida ao Senhor Jesus. De repente você está aqui, e se você morresse hoje, talvez você não caminharia com essa certeza, com essa esperança. Queridos, nessa noite é uma noite de você olhar para o seu coração. Eu quero trazer alguns desafios muito claros aqui. Um desafio de você olhar para o seu coração e... como é que você está vivendo hoje? Como é que está o teu coração? Cheio de mágoas, de ressentimentos? Que marcas você tem deixado hoje? Segundo desafio, olhando para frente. Qual a esperança que motiva o seu coração? Você tem caminhado com o Senhor Jesus? Você tem confiado a sua vida ao Senhor Jesus? De repente, essa noite, Deus está falando com você. Você precisa tomar uma decisão. Pode fechar seus olhos. Não sei como você chegou aqui nessa noite. Uma noite de nós chorarmos. Uma noite de nós olharmos para o Senhor com o coração apertado. Mas é uma noite de decisão. É a primeira decisão que eu quero colocar diante do Senhor. E de repente você tem sofrido, você tem estado aqui. E você tem sofrido mais porque não tem uma esperança futura. Porque você nunca entendeu que essa esperança futura vem de uma forma sobrenatural quando nós entregamos o nosso coração e o comando da nossa vida ao Senhor Jesus. Como a Renata fez. A Renata, ela entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Ela vivia honrando o Senhor Jesus. Ela experimentou o que é depender do Senhor Jesus. E de repente, o que Deus está colocando é que Deus levou a Renata porque ela estava preparada para ir para os braços do Pai. Mas de repente você está aqui e você não está preparado. Você não está preparado porque você não tem essa convicção. Eu quero desafiar você a fazer uma oração aí no seu lugar. Enquanto todo mundo está orando, de olhos fechados, eu quero que você faça uma oração, você e o Senhor aí. Deus, eu quero, ore aí com o Senhor, fala, Senhor, eu quero reconhecer que eu sou pecador, que eu sou pecadora. Eu quero reconhecer que eu não tenho a certeza da minha salvação. Eu preciso tomar uma decisão nessa noite, de entregar a minha vida ao Senhor. Eu preciso entregar a minha vida ao Senhor para poder caminhar daqui para frente com uma esperança futura, uma esperança que o Senhor está comigo independente das circunstâncias. E quando eu não estiver mais aqui, eu sei que eu vou estar nos braços do Senhor, que eu vou ver a glória do Senhor. Ore aí você, o Senhor, coloque o seu coração diante de Deus. Reconheça o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ore aí em nome de Jesus, entregue sua vida ao Senhor Jesus. Enquanto toda a igreja está de olhos fechados, está orando, eu queria orar por você. Você fez essa oração, você e o Senhor Jesus, levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Você pode levantar suas mãos? Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, lá atrás, graças a Deus, aqui na frente, ali, louvado seja o nome do Senhor, lá atrás, louvado seja o nome do Senhor aqui, graças a Deus. Mais alguém? Lá atrás, louvado seja o nome do Senhor. Mais alguém? Aqui, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mais alguém? Alguém está fazendo essa oração, entregando a sua vida ao Senhor Jesus? Levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Lá atrás, graças a Deus, aqui, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor.
Queridos, eu quero desafiar, enquanto todo mundo está de olhos fechados, você que levantou a sua mão aí, você que entregou a sua vida ao Senhor Jesus, eu queria que você desse um passo de fé, de vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Pode ficar de pé onde você está? Vamos ficar de pé, como igreja, mas fique de olhos fechados aí, nós vamos estar orando. Fica de pé onde você está, vem aqui à frente, você que levantou a sua mão, vem aqui, alguém vai estar orando por você, nós vamos orar. Eu quero orar pela sua vida, é uma decisão que impacta a nossa história. Saia do seu lugar e vem aqui à frente. E eu tenho um segundo desafio, para quem não levantou a mão. Se você levantou a sua mão, pode sair, vem aqui à frente, vocês que levantaram a mão, já tem algumas pessoas vindo, vem aqui, não precisa ficar com vergonha não. É um momento de decisão, um momento de consagração ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Você que levantou a sua mão, você lá atrás, levanta, vem aqui à frente. Vem aqui à frente, vai ter alguém orando por você aqui. Vai ter alguém orando. Mas de repente você está aqui e você está passando por lutas, por sofrimentos. E esse é o momento de você, diante de Deus, colocar esse sofrimento no altar do Senhor, entendendo que o nosso Deus é um Deus que consola, é um Deus que não está num lugar distante, Queria, se tem líderes de célula, vem aqui, líderes de célula, pega ali a pranchetinha, você pode chegar aqui junto com cada um desses irmãos aqui, comece a orar, pode pegar ali uma pranchetinha ali, você vai dar um Novo Testamento para essas pessoas, você vai orar com elas. Chega aqui à frente, pode chegar, você que de repente levantou a sua mão, chega aqui. Mas se você está aqui e você está passando por lutas, é a hora de você entregar isso diante do Senhor, é a hora de você colocar essas lutas diante do Senhor. De repente você pegou esse cartão e você preencheu esse cartão, mas o teu coração está apertado, como Deus curou esse cego de nascença. Deus quer curar a sua vida, Deus quer curar a sua história. Queria que nós pudéssemos cantar um cântico. Enquanto nós cantamos, nós vamos estar orando com esses irmãos que vieram aqui à frente. Eu queria que você colocasse o seu coração diante do Senhor, onde você está, você preenchesse esse cartão colocando o teu sofrimento aí, que nós vamos orar no final por ele. Vamos ficar de pé, pode ficar de pé todos, vamos cantar.